Muito boa tarde, irmãos, e bem-vindos ao nosso programa, nossa vida, nossa fé. Aqui convosco já há vários anos e o prazer de poder estar presente nas suas casas e nos seus lares e nos seus corações, esperamos, também para compartilhar a palavra de Deus. Aqui convosco, para Daniel Ávila, o seu serviço, e ao meu lado aqui um amigo e colega, o António Borba, doutor António Borba, de Turlock. António, como é que estamos? Nós estamos bem. E o seu padre Daniel, como é que está? Eu sempre gosto de dizer, estou como eu quero. Graças a Deus. Não posso ter melhor. Eu sei que o senhor está muito ocupado porque, antes de fazer este programa, o senhor teve um funeral, não foi? Isto é sempre uma vida corrida, não? É sempre muito para fazer. Minha avó sempre dizia, olha, quando morremos temos tempo para descansar. Entretanto, temos que estar ocupados, não é só tem que estar a trabalhar, e quando já não podemos, quando estamos comendo papas de terra, então é que podemos descansar, não é? O seu padre Daniel é o diretor das vocações da Diocese de Fresno. Sim, prazer, já o 9º ano desse serviço, e é uma alegria. Sempre pedimos aos nossos telespectadores e ouvintes que ajudem com as suas orações, não? Porque o trabalho de vocações é 10% o que eu faço, e os outros 90% as orações dos fiéis que pedem ao dono da messe que nos manda mais trabalhadores para a sua vinha. Isso é muito importante. Não é? E há muita necessidade de sacerdotes. Nós, quando eu digo nós, a minha mulher e eu, tivemos há algumas semanas no sul da Califórnia, porque tivemos um membro da nossa família que precisava de fazer uma operação, e fomos à missa perto do hospital. Ficava por acaso era em Hollywood, e a igreja era do Bom Pastor. Sim. E eu gostei muito de ir à missa, até por acaso tinha muitas pessoas, tinha várias famílias e jovens, mas o que me tocou muito foi o sacerdote que estava a celebrar a missa, sem exagero, talvez já devia ter perto de 90 anos. Mal que podia andar, estava a andar com uma bengala, mas vi-se que era uma pessoa que, quando foi mais novo, devia ter muita energia, pregou muito bem, mesmo com aquela idade. Eu gostei muito daquilo que ele disse. A palavra principal foi acerca da força da palavra. E gostei muito, mas só digo isso porque nós precisamos de sacerdotes. E as pessoas que nos estão a ouvir devem continuar a rezar, não é? Por favor, essa oração é uma coisa que não descontamos. É uma coisa muito importante. São João Paulo II, dizia que atrás de cada vocação há alguém, mãe, avó, a tia, tio, comunidade, que está rezando por eles. A oração é o mais importante. É que leva também, não só que Deus toca o coração de uma pessoa para responder à sua chamada, mas depois de responder, também um processo grande, não? Para ser sacerdote, leva um tempo de um processo de formação, também com as freiras e tudo. Só é preciso que nos apoiamos com essa oração contínua para o tempo da formação também. E nós sabemos que muitas das pessoas que nos estão a escutar são pessoas assim já de uma certa idade como eu, não é? E, portanto, elas têm e nós temos talvez mais tempo para rezar. Portanto, o que nós estamos a dizer é pedir que, na verdade, não se esqueçam muito de rezar pelas vocações. Até é uma coisa que cai muito bem para as pessoas mais idosas, que muitas vezes sentem-se que não... O que é que eu estou aqui a fazer? Eu sempre lembro a minha avó dizer isso muitas vezes, já quando ela tinha as suas médios a 80 e chegou a 90, ela dizia muitas vezes, porquê é que eu estou aqui? O que é que eu estou aqui a fazer? Mas a resposta a essa pergunta é a rezar. Se Deus nos dê a graça de chegar à velhice, a ser uma pessoa já idoso, não temos as energias para andar atrás das vacas ou lá no campo, mas podemos oração e podemos rezar. E oração é uma coisa forte. Oração para este mundo, oração para os nossos jovens, nossas famílias, nossos netos. Isto é muito importante. Só nunca fiquem a sentir que eu não tenho valor, não tenho nada para fazer. Olha, vocês agora têm os braços levantados a Deus, pedindo para o mundo e para esta igreja
E para os sacerdotes e para a sua família, a oração é uma coisa muito importante. E temos que ter confiança no Senhor, que Ele vai escutar a nossa oração e que nos vai dar sacerdotes. Eu estou a pensar na primeira leitura de hoje, que talvez seja importante nós falarmos um bocadinho acerca dela. Vamos para ela mesmo. Estamos aqui para compartilhar as leituras deste domingo, o 6º domingo do tempo ordinário, tempo comum. E é um tempo em que nós vamos escutando as lições da Santa Escritura para aplicá-las na nossa vida. E hoje temos ambos na primeira leitura e no Evangelho, umas lições muito fortes para a nossa vida. Podemos começar escutando a primeira leitura e tocamos uma coisinha dos temas que saem daí. Não é? Pois, a primeira leitura é tirada do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega à felicidade. Habitará na aridez do deserto, terra salobre onde ninguém habita. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as suas raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que linda imagem que dá-nos Jeremias. Também se encontra no Salmo, no primeiro Salmo do livro dos Salmos, que bendito aquele que vive a sua fé na imagem de uma árvore plantada à beira de um rio ou de uma nascente de água. Tem sempre essa força e essa ajuda dessa água para manter-se forte e frutificável. E a imagem que nos dá então da nossa vida com Deus, a nossa oração, que nós que confiamos em Deus, somos como aquelas árvores plantadas em terra boa, com água bastante, sol bastante, tudo que é preciso para que podemos crescer e dar fruto abundante. É uma imagem que eu gosto muito, esta ideia de uma árvore plantada à beira do rio. Eu gosto muito dessa imagem também. E não quero ser pessimista, mas gostaria de partilhar uma preocupação que tenho hoje em dia. Que estava a falar às vezes em ir a uma missa. Nós saímos muitas vezes, vamos à missa e às vezes pouca gente, às vezes só os velhotes. E vejo hoje em dia que, talvez já tenha acontecido sempre, muitas famílias jovens que deixam de ir à igreja. E dá-me pena porque, como o Sr. Padre estava a dizer, a família que vai à missa, que vai à igreja, que se encontra perto de Jesus, é como, na realidade, aquela árvore que está plantada ao pé do rio e que se continua a alimentar, não é? Eu acho que nós temos tanto nesta sociedade em que nós temos que até nos dá a impressão que já não precisamos de Deus e pomos a nossa confiança no nosso trabalho, pomos a nossa confiança no nosso dinheiro, pomos a nossa confiança nas coisas deste mundo e não pomos a confiança em Deus, como aqui diz, maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança. Uma comparação muito importante e que se vai dar um eco disso, ou até amplificar mais no Evangelho, quando nós ouvimos o Evangelho a comparação de Jesus. Quem é bendito? Quem é bem-aventurado? Não é como nós pensamos em termos humanos, não? E Jeremias, o profeta, começa com essa ideia. Se confias só na tua capacidade, na tua saúde, no teu corpo, no teu poder, na tua fama, na tua riqueza,
Então, quando isso falta, que vai faltar, não? Qual é a pessoa que tem dinheiro que não o gasta? Qual é a pessoa que tem saúde que não também gasta a saúde? Com o tempo, aunque nós tentamos muito de manter a nossa saúde e a nossa beleza, também se vai, como toda a carne, vai dissipando, não? E quem confia nos seus amigos, muitas vezes também os amigos são inconfiáveis, não? Enfim, a coisa que é permanente é o amor que Deus nos tem e nosso amor para Deus, nossa fé em Deus. E uma maneira que nós expressamos isso é quando vamos à missa. As pessoas dizem, ir à missa, ir à missa, ir à missa, é só que se fala, não? Mas é importante porque ir à missa é confiar em Deus, é procurar a palavra de Deus, é ser alimentado por esse rio corrente que é o sangue e corpo de Cristo, não? Ir à missa é tudo para nós, é o fonte, a origem e o fim de nós sermos cristãos. Não? E quando nós falamos em pôr a confiança em Deus, eu sei que o Sr. Padre Daniel Ávila já teve a mesma experiência, também já tive experiência em ver, às vezes, filhos que durante muitos anos só confiam nos amigos, não é? Mas quando vem uma dificuldade grande e quando, afinal de contas, eles precisam de alguém que esteja ao lado deles para os acarinhar, para os apoiar, para lhes dar a ajuda que eles precisam, onde é que eles vão? Eles vêm para casa. De uma maneira geral, se têm uma família saudável, não é? Vêm para casa e pedem ajuda ao pai, ou à mãe, ou aos familiares. E a mesma coisa com Deus, não é? Nós afastamos-nos de Deus, mas quando na realidade nos vêm os grandes desafios, é quando nós dizemos, afinal de contas, eu preciso de Deus. E é bom que ao mais tarde, ao mais cedo, nós chegamos a esse conhecimento, a essa realidade, não? Que nós acreditamos que Deus, enfim, sempre vai estar lá para a nossa espera e a nossa ajuda. A tristeza é quando a pessoa gasta muito tempo procurando as coisas que não durem, não? Seja o que for, neste mundo, que uma pessoa pense isto ou outra, ou esta pessoa, esta aliança, esta coisa que vai dar, não é? E, enfim, é tempo gasto e ficamos não mais ricos, mas mais pobres do que quando começamos. Se fazemos esse passo para Deus na nossa vida desde o princípio, muito melhor será para nós, não? Muito melhor. Olha, irmãos, chegamos já ao nosso intervalo. Aqui vamos tomar um breakzinho. Não vão vocês muito longe. Nós ficamos aqui à vossa espera e vamos continuar com este diálogo sobre a nossa dependência de Deus e ouvindo o Evangelho, onde Jesus nos fala de aqueles que são de veras abençoados e bem-aventurados. Só vocês tomem um breakzinho e aqui lhe esperamos em 30 segundos. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Nós dizemos, aqui estamos outra vez para continuar esta meia hora de abrir-nos à Palavra de Deus. Estamos no nosso programa Nossa Vida, Nossa Fé, transmitido cada semana por o canal 49, que é NXT, disponível nas suas televisões, mas também na sua internet, e com a ajuda e cooperação com o Catholic TV Boston. Obrigado pelo seu apoio e a sua assistência aqui a nosso programa e também este canal 49.
Estávamos a falar antes desta imagem do profeta Jeremias, de uma árvore aplantada perto do corrente da água, que nunca passa fome, não passa sede, está sempre com tudo o que é preciso. E como é bem-aventurado essa árvore, e que dá muita fruto, e é a comparação com nós, que nós somos também. Somos gente que precisamos ficar sempre perto de Deus. Nos altos e baixos da nossa vida, se estamos a chupar esse alimento que vem de Deus, nunca vamos faltar nada, não é? E a maneira que vamos chupar, por usar a palavra que o seu padre usou, a maneira que vamos chupar essa graça de Deus é através dos sacramentos, não é? Ir à missa, a confissão. Nós às vezes pensamos, não preciso da confissão porque não fiz um grande pecado. Eu pessoalmente acho que quando vou à confissão dá-me a força para eu evitar o pecado. Isso. Eu costumava dizer que a confissão que era como que uma nódoa que se fazia em quem tinha um vestido branco, mas depois encontrei uma outra imagem que eu ainda gosto mais. A confissão é como que nós temos feridas. E essas feridas têm que ser curadas, porque nós geralmente quando temos um pecado, é uma ferida, ou foi qualquer coisa que nós fizemos contra um irmão, ou contra outra pessoa, ou contra nós mesmos, e portanto precisamos da confissão para que essa ferida se cure. E é assim que nós vamos tirar esse sumo, essa vida que Deus nos quer dar, não é? E na oração também, nós não podemos minimizar a importância da oração diária na nossa vida, seja o costume de rosário cada dia, oração assim, espontânea, oração usando a Santa Escritura. A oração nos leva a uma abertura de Deus, não? Imaginem vocês, não é coisa que eles decidem, mas nós plantamos essa árvore cerca de um rio onde há água que ela precisa, mas se os raízes não vão para lá, se os raízes não se estendem para conectar com essa água, esse nutrimento, então a árvore pode morrer todas da mesma maneira, não? Não é só estar perto das coisas de Deus, porque Deus está sempre perto de nós, mas nós temos que abrir-nos a isso. E a oração é isso. A oração não é orações. Oração é a abertura a Deus para que Deus entre na nossa vida e se manifesta a nós, nos nossos altos, nos nossos baixos e em todo momento da nossa vida. São os sacramentos, absolutamente, a confissão, regularmente, é como uma aspirina para tirar o dor de cabeça dos nossos pecados. Mas para evitar futuros pecados. E para evitar, alguns tomem uma aspirina cada dia, não? Para evitar o quê? A doença do coração. A doença do coração. A doença do coração. E a sanação que vem, a graça que vem do sacramento da confissão, nos ajuda a evitar essa grande doença do pecado mortal, não é? E o Sr. Padre estava a usar a imagem da árvore que as raízes, se as raízes não forem até a água, não recebem os nutrientes necessários para isso. Fez-me lembrar outra imagem. Eu fiz um curso de cristandade há muitos anos e eu sei que pessoas que nos estão a escutar fizeram também um curso de cristandade. E a imagem que eles lá usavam era a questão de Deus está continuamente a derramar graças sobre nós, mas nós temos que fechar o guarda-chuva ou o guarda-sol, porque se nós temos o guarda-sol aberto, essas graças caem, mas não penetram em nós. É a mesma ideia. Deus está sempre disposto a nos conceder as graças. A questão é se nós estamos abertos a recebê-las. Sim. Temos que atirar a para-águas, não? Ou, até, eu ouvi uma vez num retiro, dá a volta, não? Para que não deixe cair fora a água. A pessoa dá a volta para águas para colectar toda a graça e então já isto sobre si, não só. Nós é que temos que abrir-nos a receber as graças de Deus. Eu nunca tinha ouvido essa imagem, mas gosto dela. Em vez gosto dessa ideia. Proteger é receber, não? É. Olha, vamos ao Evangelho, senão nós falamos aqui
uns faladeiros. Os açorianos assim somos, não? Uns faladeiros. Podemos falar uma meia hora e não dizer nada. Eles dizem faladeiros ou fala-baratos, não é? Olha, vamos ao Evangelho de hoje, que vem de São Lucas. Estamos no capítulo 6 e no versículo 17. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e proscreverem o vosso nome com infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós, que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorará. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho começa tão bonito, quando Deus está falando dos pobres e os que misericordiosos e os que chorem e os que vão ser abençoados no Reino do Céu. E então torna Jesus com uma mão forte contra os ricos e aqueles que estão a rir e aqueles que estão agora bem. É forte esta comparação que Jesus está fazendo. Como é que você vê isso, António? Eu, há poucos dias, ouvi uma estatística que nunca mais me esqueceu. A estatística foi esta, que 26, portanto, 20 mais 6, 26 bilionários no mundo têm tanta riqueza como 3,8 bilhões de pessoas. Portanto, quase como metade da população do mundo. 26 indivíduos têm a mesma riqueza que metade da população do mundo. E eu comecei a pensar nisto, e claro que a princípio era: como é que isto pode ser? Isto é injusto, não deve ser assim. E um pouco, talvez, não era zangado, mas a pensar mal disso. Mas depois comecei a pensar, mas afinal de contas isto é fácil da gente dizer: olha, esses 26 indivíduos têm essa riqueza toda e não estão a tomar conta dos outros. E o que comecei a pensar foi: mas afinal de contas, o que é que o que é que tu estás a fazer? Eu não sou bilionário, não sou milionário, mas Nosso Senhor deu-me muitas coisas, deu-me bastante para viver, deu-me talentos que eu posso usar. O que é que eu estou a fazer para tornar este mundo melhor? E, portanto, quando penso nestes bem-aventurados os pobres, talvez, não sei, eu gostava de ouvir o que é que o Sr. Padre diz, mas talvez não esteja só a falar na riqueza de material, mas esteja a falar naqueles que, na verdade, em espírito, dizem: Senhor, eu afinal de contas sou pobre, preciso da tua ajuda, ajuda-me. E que estão abertos a receberem a ajuda de Deus. Quando Deus diz: ai de vós ricos, talvez há alguns ricos que não são milionários, mas que sejam mais apertados do que os bilionários, não sei. Portanto, talvez a riqueza não é tanto a questão de quanto dinheiro nós temos, mas é de como é que o nosso coração está a usar e está amarrado a essa riqueza. Não sei, o que é que o Sr. Padre pensa?
Eu acho que está a dizer completamente, eu penso, a realidade que Jesus está tentando mostrar aqui. É uma comparação que ele faz. Quando nós lemos juntos esta passagem de São Lucas e o sermão sobre o monte, isto chama-se o sermão na planície. No planície. E o sermão de São Mateus, o sermão da montanha, isto vão juntos, não? Estão falando da mesma realidade. De uma mão, Jesus está oferecendo uma consolação aos que sofrem fisicamente, espiritualmente, financeiramente, economicamente, emocionalmente. Jesus está aliando-se a esse povo, porque a pessoa tem que recordar que no tempo de Jesus, se uma pessoa era pobre, era pensado castigado, não por Deus. E o rico, abençoado, porque é muito santo e Deus tem abençoado este rico. E Jesus está dizendo, não é tão fácil assim. Abençoado o pobre, porque ele também terá sua recompensa, porque ele é amado por Deus. E cautela vocês que põem essa esperança tudo na riqueza, no bem-estar, de que todos os homens gostem de mim, porque isso não é garantia que vais ter participação no céu ou no reino de Deus. Há que ver a comparação. Os pobres não estão perdidos. Os ricos tampouco. Mas é preciso que nós tentamos de equalizar as coisas, não? De participar mais igualzinho uns aos outros neste mundo, para ter essa igualdade que vamos ter no céu, não? E talvez nem todos os ricos são maus e são avarentos, nem todos os pobres são generosos, não é? Portanto, é a questão mais do nosso coração, não é? De tentar sempre ter esse balanço na nossa vida. Com Cristo sempre temos de ter, não podemos ir aos extremos, não? Não é dizer que eu vou ser rico para ajudar os pobres. Mas tem que se fazer a segunda parte. Pedimos a riqueza e nunca fazemos nada para os pobres. E os pobres não podem dizer, olha, Deus gosta mais de mim e um dia vocês vão receber um castigo bem merecido. Não, temos de trabalhar juntos sempre. O balanço na vida de Deus. Olha, não acredito que já estamos quase chegando ao fim desta meia hora. Obrigado a sua presença e, se Deus quiser, aqui vamos estar para a semana que vem. Oxalá que vocês também podem vir ter connosco. Até já. Boa noite.